E tudo na vida é, como você falou, se você tem um plano B para alguma coisa, sempre você vai ser medíocre. Você nunca vai se entregar, você vai se doar 100%, você sempre vai ser medíocre. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um podcast feito para você, dono e dona de uma micro ou pequena loja do varejo. Eu sou o Walter. E eu sou o Rodrigo Silva e hoje nós estamos com o convidado Cláudio Cruz. Ele que é empresário, consultor administrativo e financeiro, dono da Motoshop Autoshop Itapeva e é professor universitário. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Sinta-se à vontade aqui em casa do nosso podcast. Muito obrigado, Rodrigo, Walter, pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, do nosso conhecimento e poder trazer esperança para os empresários, empreendedores. Hoje, né, a gente vive num momento tão difícil de um país assim tão destrambelhado financeiramente, sem segurança jurídica nenhuma. E os empresários, principalmente os microempreendedores, são os que mais geram empregos, são os que carregam esse país nas costas. Então, para mim é uma grande honra poder contribuir e trazer conhecimento, compartilhar um pouco da nossa história e influenciar de maneira positiva esse pessoal que tá na luta aí. Show de bola, Cláudio. A honra é nossa de ter você aqui como nosso convidado. Com certeza você tem muito a contribuir aí. E a gente fala diretamente com dono e dona de micro e pequenas lojas, que às vezes estão no início da sua jornada, né, começando. E como, pelo menos a minha história é assim, é sempre olhando para a história de empresários que tiveram sucesso, né, tentando fazer o que eles fazem, né? Só que de nada adianta a gente fazer o que as pessoas de sucesso fazem hoje, né? É legal a gente conhecer um pouco da história, o que eles fizeram no começo da jornada para ter o sucesso que a gente tem hoje. E a minha primeira pergunta para você é essa, né? Qual que é a sua história? De onde você vem? O que que você fez? Como que foi a sua trajetória? Eu sou nascido e criado em Itapeva, eu só estudei fora, mas sempre toda a minha vida aconteceu lá. Diferente de pessoas da minha geração, que a grande maioria sonhava em sair de lá, ir embora de lá e fazer a vida acontecer fora, eu fiz ao contrário. Eu entendi que não era um lugar, mas era a pessoa. Então, logo cedo comecei a trabalhar com meu pai na padaria com 6 anos de idade. Hoje em dia, meu pai iria preso se isso acontecesse. Daí, com 19 anos, eu entrei na faculdade de administração e logo em seguida consegui um estágio no Banco do Brasil e fiquei por volta de um ano nesse estágio, que depois consegui um estágio na Maringá Cimentos, lá de Itapeva. Acabei ficando 3 anos e meio, depois eu fui para a Lafarge Cimentos, que adquiriu a Maringá Cimentos, fiquei por mais 2 anos, se não me falha a memória, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Diafer. Isso lá na década de 90 ainda, era bem início da Diafer, ela tinha uma loja de Itapeva pequena e um ponto de venda de Tararé. Nisso você estava na faculdade ainda? Estava na faculdade ainda. E esse período nós começamos a desenvolver um trabalho lá e graças a Deus fiquei por 12 anos na Diafer, foi uma grande escola, é uma empresa exemplo, eu acredito que é um dos nossos maiores cases de empreendedorismo da região, de alguém que começou do nada mesmo e se tornou uma empresa regional de grande abrangência. O Marcelo é uma pessoa sensacional, um grande líder, é um mentor para mim, uma pessoa que foi uma vida antes de ter trabalhado com ele, uma vida depois de ter trabalhado com ele. Aprendi muita coisa lá, ele me deu muitas oportunidades que jamais eu teria numa outra empresa. Mas chegou um momento que eu quis correr o meu caminho, como eu também já prestava consultoria para outras empresas. Eu tinha um cliente que era do segmento de moto e eu sempre fui apaixonado por moto, por velocidade. E acabou que esse cliente me convidou para trabalhar nessa empresa. E eu falei, olha, hoje eu estou numa empresa onde praticamente tem o dono e eu sou a segunda pessoa. Então eu tenho uma remuneração bem considerável aqui e hoje o tamanho do seu negócio não tem condição de me pagar. Mas se você quiser, a gente se torna sócio. Eu peço a minha conta
lá na Diafer, venho aqui, compro um terço da empresa e nós começamos um negócio juntos. Ele pensou, ou esse cara é louco, ou esse cara tá garantindo que vai Ele fazer. chamou truco, você chamou seis? Entendeu? Falou, ou esse cara é louco, ou ele acredita que realmente ele consegue fazer um bom trabalho. E foi assim que daí eu fiz o meu acerto na Diafra, ainda fiquei por um tempo lá, auxiliando o Marcelo até que, que o time tivesse absorvido todas as minhas funções lá. E comecei nessa jornada. Foi um momento muito difícil. Às vezes as pessoas acham que a oportunidade aparece num momento bom. Geralmente, para mim, apareceu num dos momentos mais complexos da minha vida. Mais complexos. Todas as melhores oportunidades nos momentos mais complexos. Lembro que nessa época surgiu essa oportunidade, era algo que eu sonhava. Eu estava com 35, 36 anos. Eu falei, ou eu faço isso agora, ou eu não vou fazer mais. Fiz um período que eu estava iniciando a construção da minha casa, um período que eu estava num tratamento da minha esposa, que já sofria, acho que uns 4, 5 anos de depressão profunda, e sofreu mais uns 2, 3 ainda. Tudo isso aí, tudo Tudo no conta, mesmo momento. tudo no mesmo momento, tudo... Eu li um livro do Flávio Augusto, do ponto de inflexão, né? E eu acho que vem muito a calhar com esse momento, né? Tem momentos da vida que a gente tem que tomar decisões que provavelmente uma decisão destoa muito da outra quando se trata de futuro, né? E quando você tomou essa decisão que você falou, que o cara pensou que poderia ser até loucura de você acreditar tanto no negócio. O que você levou em consideração ali? A sua paixão pelas motos, pela velocidade, ou você viu um potencial no negócio ali que justificava essa atitude aí que no momento era loucura? Sim. A princípio, a questão da paixão, e depois, como eu prestava serviço para o negócio, eu tive acesso às informações do negócio e falei, nossa, isso daqui, se bem ajustado, voa. E a questão do desenvolvimento desse mercado do motociclismo, que ano a ano só vem aumentando. Só vem aumentando. As pessoas, às vezes, tem um carro, mas eu entro numa situação difícil financeira, eu guardo o carro na garagem e compro uma motinho para me girar. Então, sempre é um mercado que está em expansão, em crescimento. E eu vi isso daí sendo como um ponto. Falei, não, acho que além de eu fazer algo que eu gosto muito, eu vou fazer algo que vai ser muito bom e eu vou conseguir desenvolver e fazer com que as coisas aconteçam. Então foi assim, dali uns anos nós abrimos mais uma loja daí, daí mais alguns anos nós compramos o Auto Center, que era a antiga Itapê Pneus, que era uma empresa tradicional da cidade com 38 anos de história, e nós compramos isso já fazem 10 anos, que agora é Auto Shop, tudo para o seu carro. Então, nós cuidamos da parte de pneus, acessórios, undercar, que é freio, suspensão, alinhamento, balanceamento, rodas. Então, a gente tem um leque de produtos muito grandes que nós atendemos desde de quem tem um Fusca relíquia, que quer fazer uma restauração, até quem que tem um carro de R$ 1 milhão, a gente tem condições de estar tendo acessórios e produtos para esses carros aí. Caramba, muito bacana. Você contando essa história me fez lembrar um pouco da minha. Eu também trabalhei em banco. Quando eu tava no banco, teve uma pessoa aí que queria que eu trabalhasse vendendo o sistema de gestão. Eu falei, não, se for para vender sistema eu não entro, mas se for para ser seu sócio eu tô dentro. E aí hoje nós estamos aí, né, Walter, há 8 anos como anos. sócio, saí do banco um mês depois de casar, também parecia loucura, mas essa questão de tomar decisões em momentos difíceis faz total sentido, porque são nesses momentos que faz a gente empregar toda a energia, toda a vontade e dedicação para fazer dar certo. Não tem outra opção, né? Sim. Não existe plano B. Eu acho que é isso que faz com que negócios deem certo. E talvez por isso que outros negócios deem errado, né? Muitos planos Bs, né? Então acaba não focando 100% naquilo que precisa ser feito. E tudo na vida como você falou, se você tem um plano B para alguma coisa, sempre você vai ser medíocre. Você nunca vai se entregar, você vai se doar 100%, você sempre vai ser medíocre. E o empreender é tudo muito bonito, tem muita gente que se arrisca nisso, mas é algo que depende de capacitação, tempo. Eu lembro quando eu tomei essa decisão na vida, eu trabalhava, já era uma grande empresa, acho que na época, se eu não me engano, a Diafer já devia ter umas 9 lojas, já era uma empresa regional grande, eu tinha um excelente salário, e eu tive que da noite para o dia viver com um terço disso. Daí eu fui queimando as coisas que eu tinha, fui vendendo carro, fui vendendo moto, falei, não, eu preciso nesse período, até que eu faça as coisas acontecer aqui, eu tenho que ir sobrevivendo. Baixei o meu padrão de vida em 3 vezes,
porque eu também estava construindo a minha casa. Então, não tem nada fácil. E as pessoas acham que vai ser fácil. Ah, eu vou estourar em 6 meses. Tem grandes ideias que morrem em 6 meses porque o cara não teve paciência. E assim, eu tenho uma frase que diz assim, que os imediatistas ficam pelo caminho. Quem quer resultado imediato sempre acaba sobrando. Por quê? Porque ele desiste fácil. Ele recomeça algo novo e recomeça, ele está sempre começando. Só que ele não teima para fazer as coisas de fato acontecerem, né? Então é um grande desafio do empreendedorismo é esse, é ter essa perseverança. Show de bola. E você também foi professor universitário, né? Como que apareceu essa oportunidade? Ou tinha o desejo de ser professor? Foi um acaso? Como é que foi? A gente, todos nós temos uma essência. Todos nós temos uma essência e geralmente essa essência já se manifesta na nossa vida lá na infância já. Quando você, na hora de montar o time de futebol, você é o cara que já viu, você vai aqui, você já começa a direcionar. Você é aquele que quando tem que passar algo novo para a galera, você viu, deixa aqui, deixa que eu explico para você. Então eu sempre tive esse prazer em ensinar. Eu acho que esse é um propósito de vida meu, ensinar. Só que isso já se manifestava desde a infância e depois você vai se perdendo no meio do caminho, você vai amadurecendo e tal. Mas eu sempre gostei muito de aprender para poder ensinar, aprender para poder ensinar. E daí que surgiu a primeira oportunidade no Centro Paula Souza, nas ETECs, no curso de administração em Taquarivaí. Eu peguei, fiz o concurso, eu passei. Meu irmão, na época, já era professor lá, ainda é até hoje. Trabalha há muitos anos lá, faz um excelente trabalho lá na ETEC. E eu fiquei lá por um ano. Só que nesse período a Diafer expandiu demais os negócios e eu tive que daí abrir mão. Daí eu pedi minha conta lá, pedi minha baixa e foquei novamente na Diafer. Dali uns anos surgiu a oportunidade de dar aula na FAIT em Itapeva. Daí eu participei de um recrutamento interno, de uma seleção lá também, e lá eu fiquei 9 anos. 9 anos como professor universitário, praticamente lecionei quase que em todas as áreas, mas sempre o meu foco foi a parte de gestão financeira, orçamentária, administração com números mesmo, né? Então foram 9 anos que eu fiquei lá e eu saí justamente quando a minha filha caçula nasceu, tinha um ano. Eu falei, não, agora acho que é um outro momento de vida, né? Como eu tinha já adiantado com vocês, a minha primeira filha hoje vai fazer 25 anos e boa parte da infância dela eu não pude estar tão presente quanto eu gostaria por conta de eu estar construindo a minha vida. Já quando chegou a caçula, eu falei, não, acho que eu estou numa fase, num momento da vida que eu consigo fazer algumas escolhas e eu vou escolher dedicar mais tempo para ela. E nesse mesmo período, a minha filha mais velha tinha 17, 18 anos, eu falei, viu, quer trabalhar com o pai? Trouxe a minha filha para trabalhar comigo e minha filha ficou 5 anos trabalhando comigo. E nesses 5 anos aí eu acredito que a gente conseguiu reparar algumas falhas do passado em termos de convívio, de formação de valores. Então foram 5 anos. Hoje ela trabalha numa multinacional, tem uma carreira brilhante. Um ponto interessante, né, que eu vejo sobre sucessão familiar. A minha filha trabalhava comigo na empresa, um excelente profissional, cuidava da parte financeira, exímia, mas ela não, o coração dela não batia por aquilo. Não tinha aquele, como eu tenho, moto, cheiro de gasolina, sabe? E ela não tinha, fazia o trabalho exemplar e não tinha essa gana. Daí eu falei, então, não é a dela. O que eu fiz? 4 anos que ela estava já trabalhando comigo, eu falei, filha, se prepare que esse ano é o seu último ano aqui na empresa, chegou dia 31 de dezembro, você vai ser demitida. Então procure outra coisa. Ah, pai, viu? Não. Se eu teimar que você fique aqui, você cada vez vai murchar mais, isso não é a sua, e daqui a pouco a idade chega e as oportunidades se foram. Então, vai correr atrás dos seus sonhos. E ela começou a correr atrás, tal, chegou em novembro. Ela conseguiu, passou num processo seletivo numa multinacional, entrou lá, já subiu 3 degraus na carreira, então ela se encaixou. Aí eu vejo uma grande lição, que não adianta você teimar. Quando você, eu quero que o meu filho toque isso daqui, viu? Sinta. Se ele tiver o cheiro daquilo na pele, beleza. Se não,
você vai estar atrapalhando o futuro dele e atrapalhando o seu negócio. É melhor você contratar um bom profissional, que você, olha, chegou a 60 anos, quero dar uma sossegada e tal. Contrata um bom profissional, é melhor você colocar um filho, um parente que não tem um perfil para trocar aquilo, que ele vai acabar com tudo. Ou vai tornar um negócio medíocre. Então, essa parte de sucessão familiar tem que ter muita cabeça também. Porque às vezes as pessoas se empolgam, acham que não, porque eu quero que o meu filho, que a minha filha toque. Não, tem perfil, tem gosto, tem aquele feeling por isso aqui. Ah, não tem, então não tem. Né? E aí a diferença de agir pela razão e não pela emoção, né? Porque tem muitos pais que têm filhos que gostaria que assumisse, que tivesse sucessão familiar mesmo, mas acabam não prestando atenção naquilo que o filho é bom para fazer. E Sim. acontece exatamente o que você falou, né? As pessoas ficam insatisfeitas, a empresa, ao invés de crescer, ela regride nos resultados e no final todos saem frustrados, né? O pai porque a filha ou o filho não está fazendo um bom trabalho e a filha porque não é o lugar que gostaria de estar. Então, sensacional, show de bola. E como que é lidar com essa sensação, né? Porque geralmente, como pai, acho que a gente tem essa ambição, né? Se você tem sucesso numa empresa, você acaba criando a sua empresa como se fosse seu filho também, né? E Sim. você vê que a sua filha, por exemplo, não tinha aquela mesma paixão, né? Deu para entender que você teve muita maturidade para não atrapalhar o caminho dela e mesmo assim ajudar, contribuir na carreira, né? Não sei se ela segue na mesma área que ela atuava nas lojas. Sim, sim, ela faz faculdade de administração e ela atua na área de gestão dessa empresa também. Então, ela está na área, só que com um horizonte muito maior pela frente e fazendo aquilo que ela gosta. Ela sonha em ter uma carreira internacional. Então, coisas que eu vejo que não batia com a nossa realidade. E tá tudo bem, né? E tá tudo ótimo. E assim, filhos é um negócio que é complicado. Por quê? Porque são as fases, né? Tem fase que você tá dentro do campo junto com ele. Tem fase que você fica ali na área do técnico. E eu tô numa fase que eu tô na arquibancada agora. Eu tô só assistindo, deixando ela cometer os erros dela para trazer o crescimento para ela. Se a coisa azedar muito, eu pulo para dentro, como um resgate. Mas agora já está prestes a fazer seus 25 anos, tem uma capacidade fantástica. Então, eu tive, graças a Deus, essa intuição de tomar essa decisão na época certa e não teimar com coisas que não iriam para frente. Então, e isso acaba também abrindo oportunidade para outras pessoas que hoje estão comigo, que são pessoas que provavelmente vão me suceder no futuro. Então, tudo é muito bem encaixado, né? A gente tem que, a vida ela é perfeita, a gente que atrapalha. Tudo é feito com um propósito, mas às vezes a gente começa a colocar um monte de empecilho por ego. Eu queria que isso acontecesse, eu queria que fosse assim. Mas não é do jeito que a gente quer, né? Então é interessante. E, Cláudio, em grande parte das vezes, pelo menos imagino eu, que as nossas decisões são baseadas nas experiências que a gente já vivenciou. Essa decisão que você teve de demitir a sua filha foi baseada em alguma consultoria que você fez e você viu que lá a sucessão não ia acontecer e tinha alguém teimando? Você viu algum case parecido com o seu e por isso você tomou essa decisão? Ou foi feeling mesmo, você não tinha, pelo menos não lembra de nada parecido e tomou a decisão da mesma forma? Rodrigo, foi tudo isso daí. Porque eu já passei por alguns clientes que tiveram sucessões bem-sucedidas, como nós comentamos aqui no caso do Felipe da Faz Pharma, que foi uma sucessão de sucesso. E eu tive outros clientes também que foi um fracasso, que a segunda geração ela veio e ela quase não, ela quase acabou com tudo, justamente porque não tinha um perfil para aquilo. Não que não fossem pessoas boas, trabalhadoras, não, mas não tem o perfil. Não é a dela, né? E todo negócio ele precisa de uma identidade e que você se identifique com essa identidade. E se a pessoa não se identifica, ela até está cumprindo tarefa, está ali fazendo o que tem que acontecer, só que a coisa não vai, porque ela não consegue enxergar além. Porque quem consegue enxergar além é quem tem paixão pelo negócio e vê vê oportunidades no futuro, né? Então foi um conjunto disso daí, Rodrigo. De pensar nela também, dos sonhos dela, dos projetos dela, e pensar para o lado da empresa. E tirar assim totalmente o ego de lado
e assumir, como você falou, uma decisão, assumir o risco. Podia ter dado errado. Podia ela ter saído, podia ela ter se dado mal no novo trabalho e estar em casa lá deprimida. Tudo é um risco. É um risco. Entendeu? Mas deu certo, graças a Deus. Mas poderia ter dado errado. Mas o que é o empreendedor? Ele é um cara que arrisca. Essa é a diferença dele do gestor. O gestor é o conservador, é o que controla os recursos. O empreendedor é o malucão, é o que está lá na frente, viu? É por aqui, pessoal, é por aqui. É aquele que enxerga o que ninguém vê e que toma decisões que às vezes parecem ser loucas perante os olhos dos gestores. Mas, cara, você está louco, a gente não tem orçamento para isso. Não, não, mas eu enxerguei, vamos dar a machadada aqui, essa árvore vai cair. E é o cara que vai lá e dá a machadada e acerta. Então, por isso esse perfil que todo empreendedor tem que ter. Ele tem que ter esse perfil de buscar, de ser aguerrido, de buscar negócios, mas ele também tem que ter um perfil, uma parte de gestor. Que senão ele vira só emoção também, a coisa não funciona. Então, o bom empreendedor tem que ter um conjunto, onde eu tenha um instinto de caça, de buscar desenvolver negócios, mas, por outro lado, eu tenho um trabalho de retaguarda. Às vezes eu não sei como que é dividido na empresa de vocês, mas geralmente um é o mais aguerrido e o outro é o mais conservador. Tem o bonzinho e o malzinho sempre, em todo lugar, né? Entendeu? Tem que ter, Tem né? que ter, tem que ter. Então, isso é fundamental, mas tem casos que você tem que desenvolver tanto a parte do empreendedorismo como a parte da gestão também. E hoje não se dá tempo de aprender mais nada. Ou você entra sabendo, fazendo algo já, ou paga para alguém que saiba fazer. Ah, eu vou começar como no passado, eu vou aprendendo a fazer aquilo. Até lá que se faliu. Não dá mais tempo. Tem que pôr gente boa para trabalhar com você. Não tem muito espaço para erro, né? Não. Você falou sobre vários potenciais que você enxergava na loja quando você assumiu essa responsabilidade e tomou essa atitude de empreendedor, que é arriscar mesmo, fazer o all-in ali, né? De pedir a demissão e aplicar toda a sua energia nesse negócio. Quais eram essas visões que você tinha e quais foram as primeiras atitudes que você tomou na loja? Eu, como eu tenho um perfil um pouco mais de gestor, até eu sempre gosto de partir dos números, do planejamento, e eu penso assim, se o negócio não dá certo no papel, não vai dar na vida real. Não adianta, se a conta já não fecha no papel, não vai dar. Tem que pelo menos no papel fechar. Daí você empreende. E o que eu fiz? Eu fiz pesquisa. Entrei no site do IBGE e vi nos últimos anos a frota da cidade, quanto aumentou. A frota da região. Eu falei, viu, crescimento. Eu fui vendo oportunidades de parceria. Daí, com isso daí, eu falei, não, o mercado tem e eu sei para onde que eu vou atirar. Eu comecei a segmentar o meu negócio. O meu motocenter, ele não é focado em motos de alta cilindrada e nem motos esportivas, como motocross, trilha, tal, não é. Eu atendo, mas não é o meu foco. O meu foco é os mototaxistas e o pessoal que tem moto para o dia a dia, para trabalho, para ir e voltar, tal, empresas de segurança, os correios, que são nossos clientes também, outras locadoras também, que são esse foco. Por que eu não foquei em moto grande e nem motos de competição? Porque o mercado é pequeno e de alto valor agregado e de alto custo operacional. Então eu falei, eu vou focar naquilo que nós sabemos fazer bem. E a empresa já vinha bem nesse segmento. Ela apenas não tinha definido os seus processos de trabalho, as margens de preço que trabalhava, as ações que faziam. Então a gente começou a estruturar tudo isso, formar as pessoas. Porque quando eu entrei lá na empresa, eu era com uma visão, mas eu tinha 16 que eram contra mim. Mesmo que eu entrei como dono, eu entrei para desmontar uma estrutura que já tinha. Então foram anos para criar uma nova ideologia, criar uma nova cultura dentro da empresa. Às vezes o empreendedor acha que com 6 meses, um ano, ele muda uma cultura. Não muda. O negócio é enraizado. Você vai tendo que ir quebrando, quebrando, quebrando e vai formando um time ali. Como o Maquiavel falava, né? Você tem uma parede na sua frente e não dá uma peitada nela. Quebra tijolinho por tijolinho. Então o líder tem que entender, você entrou num lugar onde você tem muita resistência, começa a comer pelas beiradas. Trabalha com um, conquistou aquele lá, daí ele já me ajuda você a conquistar ele, e assim vai indo. Você vai formando uma nova cultura. E o interessante que eu vejo hoje, depois de anos que essa nova cultura foi formada,
Nós temos o processo de recrutamento e seleção lá que entram novas pessoas. E às vezes o processo é falho. Nunca acaba sendo perfeito. Acerta muito, mas erra muito também. E às vezes acontece de errar. E quando erra, entra a pessoa. Mas quando a cultura da empresa é forte, o próprio time expurga. Sim. Ele fala, viu, Rodrigo? Então, cara, você não está batendo aqui com os nossos valores, esse tipo de comportamento seu não está certo. Então, já já, ou o Rodrigo se encaixa, ou eu tenho que chegar e falar, Rodrigo, não dá mais. Então, você vê como é importante essa parte de formar uma cultura numa empresa, né? E esse foi um grande desafio lá, além de todos os processos, o mercado, correr atrás de tudo isso, quebrar uma cultura que já existia, porque eu entrei numa empresa que ela já tinha 20 anos. Ela já existia há 20 anos. Então tinha gente de muito tempo Já lá, tinha muita raiz criada, muita né? raiz e gente muito boa. Só que trabalhava não de uma maneira errada, mas da maneira que era como eles queriam que fosse antes, não como a gente tinha uma visão de futuro. Então todo esse processo de transformação aí foi duro. E não é fácil, né, ter essa transformação. E falando em transformação, hoje quem está patrocinando o nosso podcast é o Cisloja. Se você é dono ou dona de uma pequena loja do varejo e quer aumentar os seus resultados em até 30%, tem um QR Code aqui abaixo, onde você vai clicar e vai falar com o nosso time. Quando a gente fala da transformação de gestão, a gente está falando de como se fosse uma reforma de uma casa, que é basicamente o que o nosso convidado acabou de falar. Antes das coisas melhorar, piora. Então, quando você for pensar em trocar de sistema, esteja preparado para a transformação do seu negócio. Então, é colocar tudo no chão para construir do jeito certo. Vem com o Cisloja. 30% do resultado, você falou? É loucura, né? Mas estamos falando que Caramba. entrega. Poxa Você vida. está falando de cultura, e uma das coisas que a gente fala, a gente tem também a mentoria aqui da empresa, onde a gente atende alguns empreendedores, e a maioria não sabe o que é cultura organizacional, né? Quando é que você descobriu o poder da cultura e qual foi a transformação que ela causou no seu negócio? Como eu falei, né, a minha grande escola de empreendedorismo foi a de Affer, na figura do Marcelo, que é um líder assim que eu nunca trabalhei com gente mais competente que ele. Cara, isso é forte. Marcelo, se você estiver assistindo aí, já ouvimos falar de você algumas vezes, hein? É a quarta pessoa que fala do Marcelo. Eu tô O que que curiosíssimo para. acontece? É uma pessoa extremamente preparada, estudiosa, capacitada e, e ele tem uma habilidade de imputar nas pessoas um ideal. E quando as pessoas estão com você pelo ideal, cara, Ninguém segura. Não tem como você dar trabalha errado. até de graça, entendeu? E eu aprendi muito com ele como você contagia um time de uma maneira muito positiva para trazer esse time e fazer esse time tomar até tiro por você. Então, lá foi uma grande escola nesse sentido, de aprender com ele essas ferramentas. E assim, no final, o que se define tudo? Verdade. O líder ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que liberar coisas boas. E ele tem que ser sempre muito sincero com as pessoas e trazer essa verdade. Porque as pessoas sabem quem está querendo só interesse e quem está realmente buscando algo. Olha, vamos conquistar junto isso daqui que vai ser bom para todo mundo. Então a minha grande escola foi lá, de aprender essa questão da cultura, o quanto isso era importante e o quanto isso é transformador e o quanto isso se torna a alma do negócio. Se você for hoje em qualquer loja, eu falo assim da Diafra, que é um grande exemplo. Você vê um padrão de pessoas, de trabalho, de valores e tudo. Por quê? Porque replicam o padrão de quem está acima. Hoje, depois de anos que eu estou com os meus negócios também, se você for nas minhas lojas, você vai perceber as pessoas que têm um pertencimento, elas se sentem. Esses dias até eu tive um feedback interessante de um cliente lá no nosso auto center, que ele chegou e foi perguntando, né? Como ele tinha deixado o carro para fazer alinhamento, ele começou a perguntar por toda a loja: ah, quanto que é isso aqui? E conversava com uma: ah, isso tem que colocar em seu filme. Então ele foi perguntando para todo mundo que estava ali. E ele chegou na mesa e daí ele tirou uma informação comigo. Ele falou: viu, quem que é o dono aqui? Eu falei: não, eu sou um dos sócios aqui. Ele falou: rapaz, foi a primeira loja que eu entrei que parece que todo mundo que atende a gente é dono. Cara, Então, Caramba, que você forte, cara. viu? Que forte. As pessoas prazer
em oferecer, em vender, em passar uma verdade. Então, eu acho que a liderança, a cultura é isso. Não tem como. E assim, é dividir para crescer. Se você não divide, se você não tem uma forma de recompensa das pessoas para elas se desenvolverem financeiramente e humanamente também, não vai para frente. Um empreendedor que só ele quer, ele vai acabar sozinho. Ele vai acabar sozinho, centralizado, trabalhando aí 18 horas por dia, não vai funcionar. É a famosa frase, né? Que é se dividindo que se multiplica, né? Sim, sim. E você consegue ver essa mesma essência nas empresas que você presta consultoria, que você atende, depois que você deixa a empresa? Já prestou seu serviço? Você consegue implementar essa cultura em pouco tempo? Sim. Olha, Rodrigo, o maior desafio do trabalho de consultoria é, por incrível que pareça, não é na empresa e não são as pessoas que estão na empresa. É quem está à frente do É o negócio. dono, né? É o dono. É o dono. É o maior trabalho. Tanto que nos últimos anos eu procurei estudar muito sobre desenvolvimento, autoconhecimento e poder ajudar os donos da empresa a se autotransformarem para que o negócio seja transformado. Que quando o cabeça transforma, muda suas atitudes, seu comportamento, tudo começa a mudar. Porque não existe liderança a não ser pelo exemplo. Não existe, eu vou liderar. Você pode ter vários modelos, mas o exemplo é fundamental. Então, eu tive casos de clientes que, que teve uma transformação fantástica na empresa e a empresa hoje cheira a liderança da pessoa, tem essa mesma cultura, esse mesmo gás, essa mesma energia. E teve casos que eu não tive sucesso, porque simplesmente a pessoa optou em não mudar. Não mudar. E assim, eu busco bastante essa transformação do empresário. Eu tenho alguns parceiros que trabalham com terapia também. Às vezes tem cara que, viu, que precisa ir para terapia. Ele precisa conhecer as sombras dele, ele precisa se autodesenvolver para que o negócio dele caminhe. Porque toda empresa tem a cara do dono. O dono mudou a cara, muda a empresa. Então essa transformação é muito importante. Mas poucos se sujeitam a ela. Quando se sujeita é um negócio sensacional. Mas a maioria, não, mas é o meu jeitão, já faço isso há tanto tempo, tal, se apegou naquilo. Ele criou um personagem e ele acha que se ele for mais brando, se ele for mais manso, se ele for mais educado, ele vai perder a autoridade. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Exato. Então tem vários casos, Rodrigo, de sucesso e também de fracasso nessa parte de cultura. É a questão que a equipe ela é sempre reflexo do líder, né? E se tratando de empresa, a empresa sempre vai ser a imagem e a semelhança ali do seu dono, né? Então, se às vezes tem processos que não funcionam, tem coisas que não dão certo, tem uma cultura que não é interessante, tem que olhar primeiro para o dono, né? Acho que ele que pode e tem o poder de mudar isso através dos exemplos, igual você citou. Sim, sim. E você como consultor, Cláudio, a gente vê estatísticas do IBGE, né? Que a cada 10 empresas que abrem, 6 fecham antes de completar os primeiros 5 anos. E aí o IBGE ele mostra lá alguns dos motivos, né? Não é falta de cliente, não é falta de venda, é falta de gestão na maioria dos casos, né? Se eu não me engano, 80% dos motivos é falta de gestão. E aí a gente fala de gestão de pessoas, de gestão financeira, né? O que você tem encontrado nas empresas que você tem visitado? Esses dados aí, eles refletem exatamente o que é a realidade. Tem um filme de 2007 que chama Procura da Felicidade, Will Smith. Baita filme. E ele chega para um cara que trabalhava no mercado financeiro, está saindo de uma Ferrari. E ele ainda, no início, ainda viu como eu faço para andar com uma dessa, daí para mim ter uma dessa. Daí ele fala, você tem que ser bom com números e com pessoas. E esse é o grande desafio do empreendedor, ser bom com números e com pessoas. Todo empreendedor, ele tem uma essência, ele tem um viés. Ou ele é mais aguerrido comercialmente, ou ele é mais gestor de retaguarda. Todos eles, um pouco mais, um pouco menos. Se eu sou um cara mais aguerrido em empreender, em desenvolver negócios, comércio, fazer a coisa acontecer, eu tenho que ter um cara bom de retaguarda comigo. Que inicialmente pode ser, se o negócio é pequeno, a minha esposa. Ó, você vai cuidar das nossas contas. Você vai dizer para mim aqui o quanto eu posso ir e tal. E essa empresa, ela buscar fazer, por menor que seja, fazer um DRE mensal. Começa com DRE, para ver se o negócio está dando lucro, um fluxo de caixa, o básico. E a maioria não faz. A maioria das empresas que começam hoje, elas gerenciam o seu negócio pelo caixa. Eu olho para o caixa, está sobrando, o negócio está bom.
Ah, tá faltando, meu negócio tá ruim. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Caixa é uma coisa, competência é outra, resultado é outra. E eu preciso ver se o meu negócio dá resultado. Tem negócio que dá resultado bom e o caixa do cara está estourado. Então o problema dele é um capital de giro para bancar essa operação. E tem negócio que o resultado do cara é negativo, só que ele vive com o caixa bombando. Por quê? Porque ele vende muito antecipado, recebe muito e tem que entregar depois. Então ele se ilude também com o caixa. Até porque um caixa ruim às vezes é sinal de crescimento, né? Sim, O crescimento suga o caixa. suga, derrete. Se está crescendo, se a empresa está crescendo, até tem empresa que quebra por crescer. Você tem que Alavancagem, né? saber isso, o quanto. E aqui, tratando de Brasil, hoje você se alavancar financeiramente é muito custoso. Até uns anos atrás você conseguia taxas boas. Hoje é impossível. Hoje acho que o mais barato é 2, 3%. Viu? Derrete todo o seu resultado. Então, você se alavancar hoje é muito complicado. Aonde sobra para você se alavancar como empreendedor? No seu próprio caixa, ou no seu patrimônio pessoal como gestor, ou no seu fornecedor. Mas fornecedor também já não dá mais prazo como antigamente. Então, muitas dessas empresas que vêm a quebrar é por essa falta de conhecimento. A pessoa tem uma habilidade boa de vender, às vezes tem um produto sensacional, só que não tem um mínimo de gestão, de saber. E outra coisa, separar a vida física da jurídica. Vou abrir um negócio aqui, sei lá, uma franquia aqui de vender bolo. Exemplo, que vem, faço o bolo e tal, joia. Qual que é o meu salário aqui? Primeira coisa que ele tem que definir. Ah, eu quero 30 mil. Eu falei, não, 30 mil não dá. Não dá para pagar 30 mil para você. Quanto custa um gerente de uma loja de bolo? Ah, ele custa 3 mil. Então 3 mil vai ser o seu salário. Ah, mas não dá para mim viver. Então depois tem a distribuição de lucro. Se o negócio der lucro, você consegue tirar um pouco mais. Senão você vai ganhar pelos 3 mil, que é a função que você executa. Hoje eu trabalho nas empresas e eu tenho uma função. E essa minha função é remunerada pela média do mercado que um cara, numa empresa do meu porte, ganharia. Então eu tenho que viver com isso daí. Agora existe no final do ano, um semestre, a distribuição do resultado. Tivemos um bom ano, tivemos um bom semestre, beleza, está aqui a sua parte, está aqui a sua parte. Ah, não tivemos? O seu salário está ali, está pago. Então ter essa separação, não ter as contas da casa misturadas com o negócio. Você pega muitas empresas que a gente vai prestar consultoria, você começa a ver escola de filho no meio dos boletos da empresa, água da casa. Então, viu? E, Separe. e o mais engraçado é... Por que eu tô falando isso? Porque hoje nós atendemos mais de 1.400 empresas espalhadas pelo Brasil inteiro. E quando a gente vai olhar no fluxo de caixa, as despesas que eles lançam, ou até mesmo no DRE, a gente acaba vendo que psicologicamente a remuneração dos donos das lojas é bem baixa. Por que psicologicamente? Porque o que eles pegam de dinheiro na mão no final do mês ou no começo do mês de salário, o valor é baixo. Mas quando você vai somar tudo que eles tiraram da empresa no decorrer do mês para pagar a conta pessoal, aí esse valor é multiplicado ali por 3, por 4, por 5. Porque eles não sabem ainda qual que é a remuneração que eles possuem, né? Por quê? Porque usa o caixa da loja o dia inteiro, acaba sacando do caixa da loja para pagar a conta pessoal, como você já mencionou, e no final do mês fala que ganha pouco, né? Fala que o negócio não está dando resultado, fala que está dando prejuízo. E um dos pontos que você trouxe que poucas pessoas sabem, que a melhor forma de se remunerar é dessa, né? Ter um prolabore com um valor de mercado e dividir o lucro, porque dividendos não tem imposto, né? Pelo menos por enquanto. Sim, Por sim. enquanto é isento no Brasil ainda. Então a melhor forma de você ser remunerado é pela divisão de lucros, né? E as empresas que você tem atendido, elas usam essa estratégia para baixar imposto, não usam? No trabalho que eu desenvolvo, a gente começa a organizar toda a parte financeira das empresas e chega nesse ponto da parte fiscal. E o que eu aconselho muitos dos meus clientes é justamente de optar pela distribuição de resultado, porque a empresa já foi tributada numa faixa muito menor e ele só distribui e são rendimentos não tributáveis, que entra líquido. Dá um exemplo, ele distribuiu 30 mil para ele por ano, entrou líquido, ele não precisa pagar imposto nenhum disso, porque ele já pagou pelo imposto do Simples na alíquota dele de, sei lá, 7, 8%. Enquanto se ele fosse ter que pagar pelo imposto de renda normal, talvez ele cairia numa faixa de 22,5%. Então eu oriento bastante nesse sentido, porque todo empresário, a coisa começa a acontecer, o negócio dele vai acontecendo, ele vai criando um patrimônio. E ele precisa que esse patrimônio seja quente.
Às vezes ele começa a comprar as coisas aí e através da distribuição do resultado do negócio é a melhor forma de você fazer as coisas certas com baixo custo. Por enquanto, a gente não sabe dessas reformas que estão para vir pela frente aí, mas essa parte fiscal também hoje para as empresas é algo fundamental e que muitos pecam. Muitos não dão o devido valor que o trabalho do contador tem. Às vezes escolhe um contador que eu vou pagar baratinho, mas também que só vai gerar guia para mim e não estuda sobre o meu negócio, não me dá opções de qual regime tributário eu me encaixo melhor. E também, como eu pago barato, eu não exijo dele também. Tem Então, medo de subir a mensalidade, né? isso, entendeu? Então vai fazendo as coisas erradas simultaneamente. Então essa parte fiscal hoje para os negócios é fundamental. E você que gosta bastante de números, como você falou, olhando lá para o início da empresa, né? A primeira atitude que deu para perceber que você atuou fortemente foi na questão cultural, né? De você conversar com as pessoas e tudo mais. Tinha algum número crítico que você teve que empenhar uma energia grande ali para reverter, ou tinha uma grande oportunidade que você mergulhou nela? Como é que foi? Nós tínhamos alguns serviços que eram feitos dentro da oficina que eu tinha que ter uma estrutura de equipamento e de mão de obra especializada e que não se pagava. Vários serviços assim. Então, o que, que eu fiz? A partir do primeiro mês já eu eliminei, vendi os equipamentos e terceirizei todos esses serviços. Por quê? Porque não era serviço que eu tinha muito, mas eu tinha uma estrutura só para aquilo. Então eu falei, não, então quando aparece eu terceirizo e foi uma economia absurda. Tanto de custo operacional, pessoas, equipamentos tal. Então a terceirização foi muito importante. Por um lado, depois de um tempo, algum desses serviços eu tive que voltar a repatriar, porque eu não tinha mais profissional na cidade que me atendia na qualidade que eu queria. Então eu tive que repatriar. Então, o empreendedor é muito essa sensibilidade de saber a hora que você bate e a hora que você assopra. A hora que você toma uma medida mais firme, a hora que você tem que voltar atrás. E eu sempre falo assim, né? Eu tenho. O meu compromisso é com o acerto, não com o erro. Se eu errei, eu não vou, porque eu dei minha palavra, não. Eu vou voltar atrás, eu errei. Eu não tenho compromisso com o meu erro. Se eu errei, eu vou voltar atrás e falar, não, realmente você estava certo, vamos seguir por esse caminho. Tem pessoas que às vezes são tão egocêntricas que, não, mas eu teimei, eu vou teimar até o fundo e tá lá tomando a cabeça. Então não adianta, errou, volta atrás. Então, como eu falei, teve coisas que eu abri mão, porque no momento era mais importante, só que depois eu tive que voltar atrás e falar, não, agora se eu não fizer aqui, eu vou atender mal o meu cliente, então eu vou trazer para dentro da empresa esse serviço novamente, né? Mas esse foi um dos principais pontos assim de economia na parte operacional. E como que é essa questão societária? Você falou que comprou um terço da empresa, então 33%, você tinha mais dois sócios que eram dois irmãos, né? Sim. Como que eles reagiam a essas atitudes que você estava tomando? Porque parece que estava meio que, não confrontando, mas estava tendo uma diferença ali de postura quando não tinha você, né? Sociedade é um negócio muito complexo, vocês sabem bem disso daí. Principalmente quando os sócios trabalham no negócio. Aí tem esses conflitos, por isso tem que ser muito delimitado qual é o papel do Walter, qual é o papel do Rodrigo e qual é o papel dos dois juntos, tudo muito claro, para minimizar esses conflitos. Não que eles não aconteçam, eles vão acontecer. No meu caso, foi algo assim muito bacana, por quê? Porque os meus dois sócios que eu entrei no negócio, os dois, um já estava prestes a se aposentar e outro já era aposentado. Tem outros investimentos. E eles falavam, viu, toque como tem que ser feito, faça o melhor, Deu carta branca. carta branca. Ah, entendi. E eu fiz questão, eu lembro do maio de 2011, que foi o nosso primeiro fechamento, eu fiz questão, até chamei eles lá na sala, eu falei, eu venho aqui para a nossa primeira reunião. Ele falou, que reunião? Eu falei, não, para essa primeira reunião, vou prestar conta de tudo que acontece no mês. E isso eu já faço há 13 anos. Todo mês, monto os relatórios, apresento os números, as medidas que estão sendo tomadas na empresa, sempre para eles estarem alinhados. Quando tem que tomar alguma decisão estratégica, eu não tomo sozinho, só com eles. As operacionais eu tomo todas. Eles não querem nem saber quem contrata, quem não contrata, quem vende, quem compra. Eles quer saber do resultado. Eles nem estão lá no dia a dia, então. Não. Só que as estratégicas nós tomamos juntos. Porque as estratégicas envolvem investimento. Ó, quanto cada um vai casear aqui? Vamos fazer isso aqui agora. Ou quanto nós vamos abrir mão aqui da empresa para esse novo projeto.
No ano passado reformamos as lojas de moto, um valor alto. Então isso daí afetou diretamente a nossa parte pessoal, que a gente se beneficiava desse recurso. Então são decisões assim estratégicas, eu sempre junto com eles. Mas eu vejo assim que o sucesso da nossa sociedade ali foi justamente por eu poder trabalhar sozinho, poder fazer o que tinha que fazer, lógico, com toda a responsabilidade em cima de que se não desse certo também, eu me lascava, né? Você comentou sobre a melhor forma de se remunerar, né, com os dividendos e tudo mais. Como que você enxerga essa política aí? Tudo que sobrou, ele já está apto a ser 100% dividendos ou tem um percentual seguro ali para ficar um pouco para o caixa, um pouco para o sócio? Olha, eu acho que sempre trabalhei no mínimo 50%. De divisão. 50% permanece no pulmão Ah, para tá. 50% pro caixa. o caixa, No mínimo. no mínimo. Entendi. Ou, mas a empresa está com o caixa babando, vai para o investimento. Mas é dinheiro da empresa. E os outros 50% distribui para os sócios daí, Por cotas daí. por cotas. Só que, vamos dizer, tivemos uma sequência de 3 anos bons e a gente está com um dinheiro aqui muito acima do que a gente precisaria estar na empresa. Vamos sentar, vamos distribuir. Mas tem que existir primeiro para depois isso Prioridade, né? acontecer. Só que a regra é 50%. Toda loja lá, do resultado dela, 50% tem que ser reinvestido. Porque eu tenho que estar bancando o meu contas a receber. A gente teve uma mudança no mercado, nessa parte de pagamentos. Hoje é muita venda em cartão. Muita venda em cartão. Que antes, quando eu vendia no crediário, era em 3 vezes. Hoje, cartão você não faz em 6, 10, a pessoa nem compra. Perde negócio, né? Perde negócio. Então, você tem que ter caixa para bancar esse vão. Por Exato. isso que a empresa não pode distribuir tudo. Mesmo assim, eu tenho um pequeno negócio, faturo 10 mil mês e me dá um resultado de 3, um exemplo. Eu como os 3. Não pode. Tem que comer um e-mail, tem que deixar um e-mail lá para se reinvestir e continuar a coisa acontecendo. Senão vai quebrar. Vai quebrar fácil. E você trouxe o exemplo de uma sociedade, mas você falou que tem duas, né? Nessa sociedade, você tem dois irmãos que não estão no negócio e você atua praticamente sozinho ali na gestão do negócio, mas presta contas. E no outro negócio, você tem mais sócios, são os mesmos, como que funciona? No outro negócio que é o Auto Center, continuam os 2 sócios, só que daí agregou um novo sócio que é o gerente da loja. Só que ele tem a função dele bem determinada também, e o meu papel com ele também é muito bem determinado, para que não haja interferência. Então, tudo que eu não me meto em nada operacional. Ele fazer a loja acontecer, vendas, compras, toda essa parte operacional comercial Essa é a loja de carros. de carro. Que veio depois. Isso. Que não envolve os dois primeiros sócios. Envolve Eles também são Ah, sócios. entendi. Também são Então, sócios. basicamente, essa empresa acabou abrindo uma vertical aqui. Isso. Entendi. Para dar oportunidade para uma pessoa que correspondeu com os anseios, né? Então é dessa forma. Então existe esse gerente também tem um prolabore, ele trabalha e ele participa também de distribuição de resultado quando o resultado é positivo. Então nada mais justo, né? Então funciona dessa forma. Mas sociedade, os segredos são papéis bem definidos para se uma coisa que é muito importante que os sócios não se atêm é no contrato social do negócio, porque vamos entender, hoje vocês dois são sócios da empresa aí, 50%, 50%, exemplo. Se no contrato social não está claro que no caso do falecimento de para quem vai as cotas e como vai, pode uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio assumir, pular aqui para dentro e derreter tudo. Então, o contrato social também de uma empresa é muito importante. Muitas empresas optam hoje, e assim, eu tenho uma sociedade com mais 4 sócios, e reza no contrato lá, que no falecimento de qualquer um deles, os outros 3 compram a parte dele em 24 vezes, um exemplo. Para não correr o risco de alguém que saiu da empresa, que estava alinhado com o negócio, entrar uma pessoa totalmente desalinhada e derreter tudo. Então, isso é para salvar o próprio negócio. Então, o contrato social de uma empresa, quando você tem sócio, todas as regras ali, em caso disso, coloca ali. É a melhor coisa que tem. Porque é uma coisa que, como seguro, você paga para não usar. Mas se você precisa usar e não está isso claro, eu já vi em negócio que derreteu
porque morreu um sócio, entrou a esposa, às vezes, ou morreu a esposa, entrou um sócio que não tinha nada a ver com o negócio, não entendia nada, só que ele entra com poder. É. E daí é a hora que o negócio derrete. É muito bem dito por você, porque aqui nós temos essa mentalidade também de dar oportunidade para quem nos ajuda a crescer, né? Para o intraempreendedor, digamos assim, né? Sim. E a nossa empresa começou comigo, depois o Rodrigo, e com isso veio mais 3 sócios que foram pessoas que se desenvolveram aqui dentro e contribuíram para o nosso crescimento. E a gente chegou nesse ponto, né? Nesse ponto de inflexão de entender como que a gente vai fazer essa divisão, como que a gente vai colocar isso no contrato social. E a gente contratou uma assessoria jurídica, né, no advogado, e ele nos orientou a fazer um acordo de sócios. Então ele fez um contrato especificando como funcionaria a venda, como calcularia o valuation da empresa, o que acontece em caso de falecimento ou opções de compra e venda. Então a gente escreveu bem para justamente evitar conflitos. Porque a sociedade, acho que você matou a charada quando você fala sobre a clareza do papel. Só que não só do papel, como também o que acontece em determinadas situações, né? E cada sócio ele carrega uma história e ele carrega uma família por trás dele. Que Crenças e quando está valores, né? alinhado, é uma coisa, quando não está, e geralmente não está. Geralmente não está. Então, para que o negócio sobreviva, é importante estar tudo isso claro. Porque daí, o fulano acabou falecendo, mas vai receber um bom valor, a família vai ficar feliz lá tudo, só que a empresa não morre. A É empresa não proteger acaba. o maior patrimônio que tem, que é a empresa, Isso, né? isso. O ativo. Ou tem casos também que você reza no contrato que não entra outro sócio, só que a família vai ficar como apenas sócio sobre os dividendos. Melhor coisa que tem. Família não tem nada a ver com aquilo lá, todo mês recebe o deles, continua tendo as cotas, só que ela não tem poder na banca mais Decisões. de decisões. Ela tem só vai ter benefício. Então, um exemplo, que nem os meus sócios. Eu tenho sócio que tem uma das filhas é médica, outra é dentista, outra é médico, tal. Então, pessoas que não têm nada a ver com o negócio. Nada melhor para eles que depois, no falecimento dos pais, eles continuem com uma renda vitalícia e alguém que está tocando a empresa deles está fazendo a coisa acontecer. Sim, Então, mas tudo tem que estar muito bem, para não ter surpresa. E criar um climão que estraga todo o negócio. sim, exatamente. Sem dúvidas, não. Mas sociedade tem. A gente já falou de como se proteger de uma sociedade, né? E eu, pelo menos, penso que para fazer uma sociedade tem que ser pessoas complementares. Pelo menos a minha visão de sócio é essa, né? Não dá para eu entrar no negócio com o Walter que eu faço a mesma coisa que ele, porque aí a empresa não, teoricamente não precisaria de dois, né? Dá para fazer sozinho. Mas no nosso caso, eu cuidei do comercial, o Walter da parte de tecnologia no início, né? Hoje tem outras pessoas cuidando disso, mas eu acredito que só deu certo porque eram competências e conhecimentos complementares. Inclusive, né, por muito tempo o Walter trabalhou muito mais que eu e em outros momentos eu trabalhei muito mais que ele, mas não dava para medir o Nunca teve resultado, uma né? comparação, né? Porque geralmente briga de sócios putz, estou trabalhando mais que meu sócio, né? Eu acho que por ter competências diferentes isso contribuiu bastante, né? Então deu super certo. E é interessante assim que quando o ideal é o mesmo, nem se pensa nesses detalhes. Eu estou trabalhando mais ou menos, eu sei que o que a gente sonha é muito maior que tudo isso daí. E às vezes, nossa, se eu vejo que o Walter está se dedicando mais, vou me dedicar mais também. Então, Ajuda, né? cria esse gás gostoso. E como você falou, tem que ter competências complementares. Se tiver os dois, dois bicudos não se bica. Vai dar, os dois do comercial, vai dar treta. Os dois da área técnica, vai dar treta. Então, tendo esses papéis bem definidos, a coisa só tem a dar certo mesmo. E agora eu queria falar um pouquinho do Cláudio como gestor de gente. O que você aplica lá? Como é que você acompanha resultado? Como é que você define meta? Conta um pouquinho dos bastidores lá das suas empresas e quais são as ferramentas que você tem utilizado para cuidar do time. A parte de metas, a gente faz sempre um estudo no final de um período e define para os próximos 12 meses as metas, mas assim, a meta eu não gosto de trabalhar com ela muito engessada no número em si, porque eu acho que o que faz a meta acontecer é comportamento. Se você não muda comportamento, a meta pode escolher o número que você quiser ali. Agora, quando você muda o comportamento, você É o naturalmente que muda o alcança. destino, né? Uma pessoa que ela quer fazer tá com sobrepeso, quer fazer uma dieta e tal. Não, eu quero esse ano perder 12 quilos.
Não põe o número que é perder 12 quilos. Não está sob Vai no controle, né? nutricionista e fala, olha, para mim perder 12 quilos, o que que eu tenho que comer no café da manhã, no almoço, na janta e tal? E automaticamente no final do ano ela perdeu até 15, muito mais. Porque o comportamento dela levou até isso daí. E na empresa eu gosto de trabalhar dessa forma. Identificar aonde estão as falhas do pessoal e como se muda esses comportamentos para que a gente alcance os nossos resultados. E nós temos as nossas metas, sempre nós celebramos as nossas conquistas. A gente todo mês que bate a meta lá, a gente celebra, junta o pessoal, valoriza. Eu gosto muito também de valorizar as pessoas que estão fazendo história com a gente. Não sei se até vocês viram lá na minha página lá do Insta, lá no meu perfil, eu posto dos funcionários que esse aqui está há 5 anos comigo, esse está 10 anos, esse está 20 anos. Então, é uma forma também de valorizar essas pessoas e essas pessoas se sentirem reconhecidas pelo tempo que você está com elas, né? E assim, remuneração variável, sobre a questão de desempenho, de performance. Teve um bom resultado? Nada mais justo. Nada mais justo do que se valorizar. Mas sobre gestão de pessoas, Rodrigo, eu tenho um grande lema na minha vida assim, que em qualquer área da nossa vida, todo fluxo de entrada de tudo na nossa vida está ligado ao fluxo de saída. Ou seja, vai entrar na sua vida aquilo que sai da sua vida. Então, se de mim emana coisas boas, emana verdade, emana projetos de futuro, de crescimento verdadeiros com o pessoal, eu sei que isso vai retornar para mim comprometimento, engajamento deles. Então, eu bato muito nessa tecla de tratar com verdade e primeiro plantar para depois colher. Plantar para depois colher. Olha, temos esse objetivo aqui, isso, mas olha, está aqui tanto já. Eu quero que você corresponda com isso. Então, não é aquele negócio, faz aí, depois eu vejo aí que quanto que você vai ganhar, não. Temos um projeto, então é X. Hoje a empresa já está nesse momento, já tem esse resultado. Se você conseguir me trazer esse resultado, X a mais. Então, ter muito claro essa questão, né? E assim, ter prazer em dividir. Eu já participei de alguns projetos de remuneração variável em clientes que montou todo o projeto, o pessoal bateu meta, foi um negócio sensacional. E era para que cada um ganhasse um 14º salário a mais. Chegou lá, a empresa alcançou os resultados, todo mundo feliz. Na hora de pagar, o dono ficou com dó. Ficou assim, nossa, puta, mas é tanto a mais na folha, né? Isso e aquilo. Eu falei, cara, olha o quanto você ganhou. Olhe o olhar das pessoas que estão com você, ao engajamento, ao brilho. Agora, na hora de você colocar cereja no bolo, você vai pagar com dor no coração? Então, mesquinharia. Então, tem que dividir, tem que saber valorizar as pessoas. E assim, eu vejo que pelo menos, tanto na época que eu trabalhei na Diafer e hoje com as empresas que eu tenho, quem está lá menos tempo já está mais de um ano. Já está um ano que são pessoas novas que eu estou formando e treinando para o futuro. Mas a grande maioria é 5, 7, 10. Então as pessoas vêm e permanecem. Coisas que eu não vejo nos meus concorrentes. Um turnover muito grande. Porque as pessoas não se sentem pertencentes àquilo E ali. hoje o custo de você ficar substituindo funcionário, explicando a cultura, adaptando, treinando, é absurdo, né? Sim, sim. Então tem que. E é engraçado, né? Às vezes eu paro para analisar e vejo, pô, ainda bem que acho que eu estou acertando. Porque você está vivendo um momento que as pessoas estão trocando de trabalho por 100, 200, 300 reais. E eu vejo às vezes que eu tenho pessoas ali comigo que estão engajadas comigo que recebem propostas boas financeiramente fora. Só que o cara fala, cara, o clima que eu tenho aqui, eu não vou ter em outro lugar. Trocar o certo pelo duvidoso acaba ficando. Aquela vez, tal, quando eu passei por essa situação, a empresa me ajudou com uma grana aí e depois aí a gente se acertou. Então são essas coisas que você não cuidar só da carreira das pessoas, mas da vida das pessoas. Eu vejo ali que eu me preocupo muito com as famílias que estão comigo ali, não só para quem está ali, mas a família dele. Tem um pessoal por trás. Então eu todo dia acordo com a responsabilidade de falar, viu, eu tenho que fazer isso acontecer porque são 25 famílias que estão comendo aqui. Então tem que fazer a coisa acontecer. Então, mas de uma maneira verdadeira, de que a gente consiga engajar essas pessoas e essas pessoas permaneçam com a gente. Esse é o grande desafio.
Show demais. E quando a gente fala de gestão financeira, você, pelo que deu para perceber, é a tua paixão, né? Olhar para resultado, olhar para número e se aprofundar nisso. Quais são os principais relatórios que você olha e por que que você olha para esses relatórios? De todas as lojas, eu olho, todo mês eu faço o meu fechamento, o meu DRE, aonde eu meço a performance do negócio. Eu verifico se o meu negócio está sendo lucrativo ou não e quanto de lucro ele está me dando. Perfeito. Então, com DRE eu trato de performance. Depois eu tenho o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é onde, em quais cestos o meu dinheiro está. E o balanço patrimonial, muitos empresários negligenciam, mas o balanço patrimonial é a maior ferramenta de auditoria que você tem. Vamos dizer assim, eu tive um resultado de 10 mil reais no meu DRE. Esses 10 mil reais, ele tem que aparecer no meu balanço patrimonial. Ou ele está no meu contas a receber, ou ele está no meu caixa, ou ele está numa aplicação, ou ele está no meu estoque. Ele tem que aparecer. Se eu tinha um patrimônio líquido de 1 milhão e eu tive um lucro de 10 mil reais no outro exercício, o meu patrimônio líquido é 1 milhão e 10. Agora, se eu puxei o meu balanço e está dando 1 milhão e 2, tem coisa errada. Então, o balanço patrimonial é o auditor. Eu tinha contas a receber de 50 mil, recebi 20 mil, ficou 30 para receber. Vendi mais 50 mil a prazo. No final do mês eu tenho que ter 80 em aberto. Se eu tiver 70, alguém baixou 10 mil de conta e disse esse dinheiro não entrou. Então, esse confronto das informações do DRE com o balanço patrimonial são fundamentais. E, por último, o fluxo de caixa. Que o fluxo de caixa eu planejo as minhas compras, eu planejo a minha política comercial, em quantas vezes eu consigo vender, se eu posso dar mais prazo ou menos prazo para os clientes. Então, são essas 3 ferramentas financeiras que são fundamentais para qualquer negócio. Falando em fluxo de caixa, um erro comum que eu já vi acontecer em alguns casos é os clientes acharem que o fluxo de caixa é só o fechamento de caixa, né? E na verdade não. O fluxo de caixa é você ver numa linha de horizonte a sua previsão de receita, a sua previsão de despesa e qual que é o seu caixa para você entender aonde pode faltar dinheiro, onde vai sobrar bastante e tudo mais, né? Sim, sim, você consegue enxergar um exemplo, que é muito comum hoje no comércio. O aluguel. O aluguel é uma despesa alta. Tem empresas que pagam 5, 10, 20 mil de aluguel. E cai num certo dia do mês. Então eu tenho que ter um planejamento de fluxo de caixa para que no dia lá, deixa lá o 20 mil para me pagar o aluguel, deixa o 10 mil para me pagar. Agora, se a pessoa não tem, naquele dia, mas eu tenho cheque especial da empresa. Já está tudo errado. Começou a usar recurso de terceiro, está errado. Mas por quê? Por não ter um controle do fluxo de caixa. Então, em termos financeiros, como eu acredito que essas 3 ferramentas são as fundamentais. Aí existem alguns indicadores que são específicos de algum negócio. Que nem no meu caso lá, oficina, quantas motos eu atendo por dia, quais são os principais serviços que eu faço, qual que é o tempo médio para uma troca disso, uma troca daquilo. Então, são alguns indicadores particulares que a gente mede a performance para ver se a empresa está seguindo um padrão de trabalho. Então, esses são alguns indicadores. Indicador de inadimplência. Então, são vários indicadores, mas isso é muito particular. Mas essas 3 ferramentas, o DRE, o balanço patrimonial, o fluxo de caixa, se aplicam em todos os negócios. Todos os negócios, seja ele qual for. Negócio pequenininho que for aí, se a pessoa só for só ele, essas 3 ferramentas, é uma coisa que se aplica até na vida pessoal. Caramba, bem legal. A gente falou muito desse sucesso das 2 lojas, da sociedade e tudo mais, mas provavelmente teve muitos erros durante essa gestão, durante sua jornada, né? Qual que foi o principal erro ali que você poderia deixar como principal aprendizado para o pessoal aí? Eu já cheguei a ter 4 lojas e eu fechei uma loja. E essa loja que eu fechei, eu vejo que o erro foi que eu comprei ela no momento errado. Era uma loja que já funcionava, já tinha um fluxo legal, só que o que foi o erro? Eu comprei ela e em 4 meses entrou a pandemia. Nossa. Então ela estava começando a se estabilizar e entrou a pandemia. E lá em Itapeva foi bem radical essa questão de você tem que trabalhar de porta fechada mesmo, e foi muito radical. Então isso acabou afetando bastante, eu tive que fechar essa loja. Eu nem vendi ela, fechei, guardei as instalações, mas eu vejo que o meu erro foi justamente o ponto
o time de comprar o negócio ali. Porque eu já tinha um modelo formatado, era só replicar, como uma franquia. Hoje, se eu abrir uma oficina de moto em qualquer cidade, eu só replico o meu modelo. E lá não foi diferente. Só que o momento Não foi assim, contribuiu. não contribuiu, e isso acabou depois prejudicando as outras também, porque você acaba ficando no Fica no prejuízo, vermelho, né? no prejuízo, né? Mas também tudo traz um aprendizado para a gente vê onde que cometeu os erros, mas eu vejo que nesse período aí, eu acredito que um erro assim que foi grave foi esse daí. E erros que a gente comete, né? Às vezes a gente, tratamento com as pessoas, própria gestão, então alguma coisa você acaba, ninguém é perfeito. Mas assim, se tem sucesso é porque você acertou mais que errou. O Então já objetivo está é no bom, esse. entendeu? Então já está no lucro, né? O erro ele sempre vai acontecer, o importante é você aprender com ele, né? Sim, sim. E assim, aconteceu o erro, cometeu o erro, primeira coisa que você tem que fazer, aceita logo, assume logo e começa a limpar. Não fica lutando contra. Ah, mas isso aconteceu porque também, se o fulano tivesse, viu, já era, aconteceu, é fato. Então, assume a sua bronca, resolve e começa a limpar logo. Que quanto mais tempo você fica tentando achar aí descobrir o sexo dos anjos, mais o problema vai aumentar. Então, errou, já assume de cara, fala, não, vamos correr aqui, vamos acertar isso aqui, tal, isso aqui é o banco, foi erro meu, e vamos seguir a vida. Não ficar teimando, não ficar querendo dividir a culpa com ninguém. Então, isso eu aprendi também. Errou, aceita rápido e resolve rápido. Show. Você comentou que o seu mentor, pelo menos o principal, foi o Marcelo da Diafer, né? Fora ele, teve algum curso que você fez, algum outro mentor que você teve, que ajudou você a ter esse perfil de gestor que você tem atualmente? Olha, tem alguns livros que eu li ao longo da minha carreira que me ajudaram bastante. Os livros ligados à área financeira, isso daí é a parte técnica, mas eu vejo que os livros que me ajudaram bastante foram livros ligados à parte do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Que foram E tem alguns perfis também que eu gosto de seguir na internet, que são pessoas que ensinam coisas boas, trazem boas mensagens assim. Às vezes eu faço alguns cursos também, que nem o ano passado eu fiz um curso de liderança online também, um curso muito bom para entender mais detalhes sobre liderança. Então eu sempre estou procurando, sempre estou lendo e sempre estou estudando. Isso eu nunca parei. É algo que eu uso até as ferramentas das redes sociais hoje mais para isso, E para qual que continuar. é o curso que você indicaria, ou o livro que você fez, que você leu, que você indicaria? Olha, eu tive um livro que foi um divisor de águas na minha vida, que chama O Poder do Agora. É um livro, acho que da década de 2000. O autor é Eckhart Tolle. E ele, em resumo, ele diz que a maioria das pessoas ou elas estão remoendo o passado, ou elas estão ansiosas pelo futuro e estão deixando de viver o presente. E não existe futuro e não existe passado. A única coisa que nós temos é o momento presente. E o momento presente é aquele para você empregar todas as suas forças, todas as suas energias, todos os seus recursos no momento presente. E foi num momento onde eu estava numa transição muito grande da vida, da carreira, foi uma loucura. E esse livro, ele me colocou no centro, me trouxe para a paz interior, de falar, não, é, é tudo que eu tenho agora, é esse momento, então eu vou fazer o meu melhor hoje, amanhã, dormi se acordei, eu vou fazer o meu melhor amanhã, e assim vou, todo dia, começo a não perder tempo, e começo a viver em estado de presença, ou seja, eu estou aqui conversando com o Walter, com o Rodrigo, eu estou 100% aqui, eu não estou pensando nos boletos que eu vou ter que pagar daqui a pouco. Eu não estou pensando numa treta que eu vou ter que. Não. Eu estou 100% ali. E isso me transformou no sentido de toda vez que eu sento com uma pessoa para tratar qualquer coisa que seja, eu estou 100% ali. Eu não estou. Não. Eu vou te ouvir, olhar no seu olho, vou escutar você, escutar os seus anseios. Então foi um livro que transformou. E depois teve um outro livro que também é dele, que chama Mundo Novo, que é o despertar de uma nova consciência, que também são livros
Esse livro Mundo Novo, ele praticamente ele te ensina a você identificar o seu ego e como você refreá-lo, que todos nós temos. Ele fala muito que o ego é uma serpente no canto da parede. Não tem que ser fácil, ela não sai dali. Você tem que estar de olho nela, não tenta lutar com ela, nada. Só que a partir do momento que você começa a ter essa nova consciência, você começa a ver nas suas atitudes. Quem está tendo essa atitude? É eu, o meu eu verdadeiro, a minha essência, ou o meu ego? Eu estou fazendo isso daqui para o meu ego. Então, eu vejo que foram livros assim que realmente, nessa parte de desenvolvimento pessoal, que me transformaram. Mudou o jogo. Mudou o jogo completamente. Show. Você Muito falou que legal. segue algumas pessoas também que falam sobre coisas boas. Que pessoas são essas? Sim, eu gosto muito de seguir o Jacob Petri, Não conheço. é um filósofo. Ele é de Santa Catarina, mas ele mora nos Estados Unidos hoje. E se eu não me engano, ele deve ter acho, com 6 milhões de seguidores. Caramba. Ele tem muitos livros bons, que são livros já best-seller da área de gestão e da área de pessoas. Cara, Jacob Petri, com Y no final. Procurem depois, tem ensinamentos muito bons. Um cara também que deu uma grande virada no meu entendimento sobre a vida, né? Tem um outro que também que é muito bom, que segue essa linha também, só que ele é mais pragmático. É Samir Abudi, que ele fala sobre relacionamento, sobre família, sobre crenças também. Então, eu aprendo muito seguindo esse perfil dele aí. Inclusive, comprei uma mentoria dele, estou fazendo. E é um cara que tem uma história bem bacana, que até os 35 anos ele era engenheiro e ele levava a vida que já vinha de geração em geração passando, que o avô era engenheiro, o pai era engenheiro e ele foi levado para isso sem querer. E com 35 anos ele fez uma virada na vida completamente e voltou à essência dele, que é trabalhar com desenvolvimento pessoal, com pessoas tal. Então é uma história bem bacana. É um perfil assim que eu gosto de seguir. quebrou o ciclo da família então e Sim. escreveu a própria história. Show de bola. Você viu? Bastante coisa. Misericórdia. Cláudio, acho que a gente tá chegando ao final do nosso episódio e chegou o momento de deixar uma mensagem para a galera que está nos assistindo. E a gente sempre fala aqui, né, que se essa mensagem chegasse dos 4 cantos do Brasil, aí, que mensagem seria para você que você deixaria para esses empreendedores? Sejam os que já empreendem ou os que estão aspirantes a empreendedores. Eu preciso que você só olhe para aquela câmera e deixe a sua mensagem. Então, talvez vocês não ouviram isso ainda, mas empreendedorismo não é para todo mundo. Ah, você é empreendedor, não. Existe uma série de características e de conhecimento, características pessoais que transformam uma pessoa em um empreendedor. E eu, na minha trajetória, eu vi muitos excelentes funcionários, gestores de empresa, que se tornaram péssimos empreendedores. Eu vi muitas pessoas que trabalhavam na execução que se tornaram péssimos gerentes. Então, cabe a você o autoconhecimento. Eu quero empreender, estou no meu trabalho, mas eu sonho com isso. Primeiro, pesquisa bastante, levanta o máximo de informações possíveis para ver, não, eu realmente aguento essa patada. Porque empreender realmente é um negócio muito bacana, é um negócio muito bom. Você vê, quando você acerta, você vê em poucos anos a sua vida acontecendo, coisas que jamais você conseguiria no emprego formal. Mas, por outro lado, tem os momentos difíceis, os momentos de crise, os momentos que você tem que abrir mão de patrimônios pessoais para salvar o seu negócio, para salvar a sua empresa. Então, por isso que falo, às vezes a pessoa fala, eu quero ser empreendedor para não ter patrão mais e para trabalhar menos. Pelo contrário, hoje eu trabalho muito mais do que quando eu era empregado de uma grande empresa. Então, mas é algo diferente, é algo que brilha nos meus olhos, que queima no meu coração. Mas se a pessoa não tem esse viés, seja um bom gestor, tenha um bom trabalho, viva a sua vida de uma maneira mais sossegada. Mas agora, se você tem isso daí, você realmente quer empreender, fazer a sua vida acontecer com o seu próprio negócio, acredite, não tenha plano B, pule com todas as suas forças no negócio para fazer com que a coisa aconteça.
tenha paciência, porque os imediatistas ficam pelo caminho. Todo negócio aí leva, ó, eu vou chutar assim 5 anos para se consolidar. Então até 5 anos é ralação, é muitos erros e acertos. E sempre procure ser verdadeiro, e isso vai fazer com que você atraia pessoas boas também para estar dividindo essa jornada com você. Beleza? É isso aí. Sensacional. Agora o Walter vai deixar os principais insights dele com a nossa conversa. Walter, que recado que você vai deixar para a galera? Bom, vamos lá. Eu acho que o Cláudio muito bem disse, né, a importância de você fazer uma gestão eficiente, de você ter relatórios para que você possa acompanhar ali diariamente, semanalmente, até mensalmente, anualmente, enfim. Mas o que se destacou bastante para mim é ver o quanto os valores do Cláudio transparecem nessa conversa e o quanto ele ensina através disso, né? O primeiro deles, ele falou sobre o quanto a Diafer foi uma escola e o quanto ele é grato pelo Marcelo. Então, ele demonstra muita gratidão. É um dos meus valores também, ser grato a tudo e a tudo que acontece, na verdade. Então, isso ficou muito marcado. E o quanto ele pensa não só no time dele, na empresa dele, como também na família dele. Então, eu acho que se a gente visa sucesso, tem que ter uma reflexão, né, do que é sucesso. Quem são as pessoas que estão me ajudando a chegar até lá e não esquecer jamais delas, né? Além disso, a questão do autoconhecimento, de você... Ele deixou uma frase no começo que ficou marcado para mim, que não é o lugar, é a pessoa. E o primeiro a reconhecer que está no lugar certo é você. E isso só vem através do autoconhecimento. Então é olhar para dentro, entender o que você está fazendo e o que essas atitudes vão levar, vão garantir o futuro para você. Então é importante ter esse conhecimento aí. Show de bola. Bom, marquei muita coisa aqui. A primeira, que não foi citada, na verdade, o Cláudio acabou citando ela no final da frase dele, mas os imediatistas ficam pelo caminho, então tenha paciência, né? Você precisa entender que a sua vida não vai mudar do dia para a noite, você precisa persistir até dar certo, né? Então fazer acontecer desde que, e aí ele deixa outra frase que também me chamou a atenção, que é: se a conta não fecha no papel, não vai dar certo na vida real. Então persista, mas desde que a conta feche também, porque senão você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, e talvez você tenha escolhido o público errado também. Então haja com a razão e não apenas com a emoção. E para fechar, ele fala que toda empresa tem a cara do dono, né? Então, se a cara do dono muda, a empresa também muda. Eu acho que essa frase ficou muito forte, porque faz muito sentido. Então, se você está pensando em desenvolver sua empresa, comece desenvolvendo suas habilidades com autoconhecimento, como o Walter já citou, e o Cláudio também muito bem citado. Então, comece se desenvolvendo, porque dessa forma, a sua empresa também vai se desenvolver. Cláudio, mais uma vez, cara, muito obrigado pela disponibilidade, que papo bacana. Tenho certeza que vai agregar muito na vida das pessoas. A gente vai ficando por aqui, né, Walter? Então, É isso aí, bora decolar. Valeu, tchau, Valeu, tchau. Obrigado.